Estou de volta com mais um episódio do podcast, o Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. E aqui, diretamente dos nossos estúdios da Tribuna Mix, da TV Rádio Web, temos uma convidada muito especial para falar sobre direito imobiliário. Ela é uma especialista na área e trará muitos esclarecimentos para nós a respeito dessa temática. Então, para nós começarmos o nosso Juriscast, vamos receber a nossa convidada de hoje, doutora Ana Paula Luiz. Doutora Ana Paula Luiz é advogada, atua no direito imobiliário, tem uma vasta experiência na área. Então, doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda ao nosso Juriscast. É um prazer muito grande recebê-la. Que alegria poder estar aqui hoje, dividindo esse dia tão especial. Você que é uma querida, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por poder compartilhar de informações importantes para o dia a dia das pessoas. Eu quem agradeço a sua presença e, afinal de contas, nós todos agradecemos, porque, além de ser uma pessoa muito querida, que faz parte da minha história, me deixou radiante com a aceitação desse convite, porque eu sei que ela tem muito conhecimento para passar para vocês e também irá tirar um pouquinho de dúvidas em relação ao direito imobiliário. Então, vamos lá, começar a nossa pauta? Antes de nós perguntarmos algo à doutora Ana Paula, eu gostaria de dizer que o direito imobiliário é o ramo do direito que trata de todas as questões legais relacionadas a bem móveis, como casas, apartamentos, terrenos, prédios comerciais, chácaras, dentre outros. Enfim, é um campo muito vasto e envolve muitas coisas nessas relações. É o direito imobiliário que organiza a propriedade, a posse, o uso, a compra, a venda, o aluguel, o financiamento e também questões de herança para aqueles imóveis que são adquiridos através de herança pelos herdeiros. Construção e regularização de imóveis. Esse direito, ele busca garantir que as transações e relações envolvendo imóveis sejam feitas dentro da lei. E para que tudo isso seja regularizado, nós contamos com a presença de um profissional, que é o advogado, quando há um problema entre algumas partes envolvidas em algum imóvel, para que essas relações sejam resolvidas. Então, agora que você que está nos acompanhando e que você já sabe disso, então nós vamos perguntar à doutora Ana Paula o que a fez trabalhar no direito imobiliário para chegar a esse ponto do direito imobiliário e trabalhar com todas essas questões que podem ser burocráticas ou não, dependendo do caso em tela e dependendo da situação a ser resolvida. Então, eu cresci dentro de um cartório, eu passei 30 anos da minha vida dentro do registro civil, né? Eu fui oficial do registro civil interina durante 30 anos, minha mãe passou 33, então eu trago essa bagagem, eu trago essa experiência, né, agora como advogada no direito imobiliário, com especialização no direito imobiliário, então eu trago essa bagagem que eu adquiri dentro do cartório, atrás dos balcões, para que as pessoas compreendam, né, saibam que precisam regularizar o seu imóvel. Hoje, 40 milhões de imóveis no Brasil, eles não estão regulares, né, e isso se dá, muitas vezes, a algumas situações, né, que são contratos que se fazem entre as partes, e aí a gente guarda esse contrato, e quando vai precisar vender o imóvel, que vai ver, você só tem, né, o chamado contrato de gaveta, e aí o que é que acontece? Eu preciso regularizar esse imóvel, e aí, como é que eu faço? Eu só tenho esse contrato de gaveta. A quem eu busco? Por onde eu começo? Então, são muitas questões que envolvem, não Exatamente, é? O exatamente. direito imobiliário. Muitas pessoas acham que é só um aluguel, só uma compra, só uma venda. Poderia até ser, se todo esse arcabouço que formasse tudo isso tivesse totalmente regulamentado, de acordo com a lei. Mas aí existem as surpresas, como a senhora realmente acabou de falar, que vamos tratar também daqui a pouquinho. Vocês que estão nos acompanhando vão ficar sabendo do que realmente se trata, para que essas relações elas não tenham nenhuma pendência em relação à justiça e nem em relação à garantia dos imóveis que podem ser vendidos ou adquiridos por qualquer cidadão. Não é isso, doutora Ana Paula? Exatamente. O que acontece muito é quando as partes, eu trabalhei, eu digo isso por experiência,
né, porque eu trabalhei atrás de balcão, como eu falei anteriormente, e o que a gente via muito eram esses contratos. Eu vendia um imóvel, uma terra, passava um recibo e achando que já estava regularizado. Não é? E a gente sabe que só é dono, né, aquele jargão que é Só é bem dono conhecido, só é dono que registra. Uhum. Então, diante disso, já puxando o ganchinho do que a senhora já colocou para nós, nós sabemos que são problemas que são gerados acerca das relações entre as pessoas, as relações comerciais. Então, nós sabemos que nem todo problema que existe na relação de indivíduos é resolvido de forma judicial. Em outros tempos, qualquer problema desse seria resolvido de forma judicial. Mas hoje há uma questão também que envolve essas relações que podem ser resolvidas de forma mais rápida. Então, o advogado, ele pode atuar sem que leve ao juiz, como as pessoas falam. Não é? Eu tenho um problema, não quero resolver assim, vou levar para o juiz. Porque as pessoas acham que só o juiz é quem pode resolver essas questões. Muitas pessoas associam a figura do advogado ao fórum, a um processo, ao juiz e à justiça. Mas a justiça, ela pode acontecer sim, sem que exista a presença do juiz em um fórum. É onde realmente entram as questões que podem ser resolvidas de forma extrajudicial, não é? Então, nem sempre essas questões imobiliárias envolvem o judiciário. Existe o extrajudicial, que é o que nós chamamos de atuação extrajudicial. O que a senhora poderia dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, doutora Ana Paula? O que poderia dizer a respeito desse extrajudicial? Qual seria a diferença entre uma demanda judicial e uma demanda extrajudicial? A demanda judicial, como você acabou de falar, né, a gente precisa judicializar, a gente precisa levar até o juiz para que o juiz resolva aquela situação. No extrajudicial é muito mais prático, muito mais célere. O que é que precisa no extrajudicial? Desde que preencha todos os requisitos, eu posso regularizar o meu imóvel indo para o cartório de imóveis, eu posso me divorciar, eu posso fazer uma escritura de compra e venda, eu posso fazer um uso capião, tudo no extrajudicial. O extrajudicial é uma via que veio para ficar. Né? Eu costumo dizer que é um cartório, o cartório virou o judiciário. Sim. E, assim, a importância do extrajudicial, que é mais célere, que é mais econômica, que é menos traumática e, acima de tudo, mais humana. Né? E principalmente quando as pessoas querem resolver de forma rápida aquele problema que está ao alcance daquela situação. Porque nem tudo pode ser resolvido de forma extrajudicial. Exatamente. Há um rol não taxativo, mas exemplificativo, de coisas que podem ser resolvidas no extrajudicial. Como nós falamos, no cartório. Existem coisas que podem ser resolvidas no cartório. A lei autoriza que algumas coisas sejam resolvidas no cartório. A senhora poderia dar algum exemplo do que poderia ser resolvido no cartório, tendo um problema entre as partes, sem que seja levado ao juiz? O divórcio pode ser resolvido no cartório, os inventários podem ser resolvidos no cartório, um uso capião pode ser resolvido no cartório. Se você quiser mudar, fazer a mudança de nome e gênero, fazer a retificação, você pode no cartório de registro civil fazer também, tem essa demanda. Então, assim, é uma infinidade de atos que podem ser feitos no extrajudicial sem precisar judicializar. E o quanto que o próprio Estado já evoluiu, porque, como o gênero mesmo que a senhora acabou de falar, há alguns tempos não poderia nem fazer a mudança de nome. E se você fizesse a cirurgia, era que você poderia ainda passar por um processo de regulamentação para verificar a possibilidade da aprovação ou não da mudança do nome no seu registro de nascimento. Exatamente. No seu registro de nascimento, perdão. E assim, a sociedade evoluiu porque a necessidade da população fez com que o Estado procurasse atender essas demandas, essas necessidades diárias. E que bom que essa evolução está vindo cada vez mais, realmente, para facilitar a vida das pessoas. E a alegria no olhar de quem consegue fazer a retificação de nome e gênero deixa você extremamente feliz, satisfeita em ver o seu cliente. É uma demanda que não precisa do advogado, mas a gente pode orientar o nosso cliente a fazer essa demanda no extrajudicial, procurando o cartório de registro civil, e a felicidade que você vê no cliente quando ele consegue
resolver os atos da vida civil é algo que deixa você, assim, maravilhada, maravilhosa. Você fica... É exatamente esse ramo que eu escolhi, é esse ramo que eu quero seguir, é esse ramo É o que faz os que olhos faz brilharem mais, o coração pulsar mais exatamente, um pouquinho, exatamente. vendo que está sendo um instrumento de realização de outra Realização. pessoa. Isso, Né? Está isso. sendo um instrumento para a realização do próximo, porque está facilitando a vida daquela outra pessoa em relação ao problema que aquela E o pessoa tinha. extrajudicial veio justamente para isso, né? Para facilitar a vida do cidadão. Né? Eram processos, filas quilométricas, né? A gente esperava muito tempo para ser resolvido um uso capião, por exemplo, e hoje, em menos de 6 meses, a gente consegue, no extrajudicial, regularizar o imóvel, se for o caso da uso capião. Então, assim, folgou muito o judiciário, que vivia abarrotado de processos, né? Então, assim, o extrajudicial é uma via que eu acredito muito, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu venho, né, de um cartório. Mas a sua vivência realmente lhe dá autoridade para falar sobre isso. Porque quantos problemas não já passaram pela senhora durante esses 30 anos de prática cartorial? Né? E fez com que trouxesse esse vasto conhecimento para colocar no dia a dia para facilitar a vida das pessoas. Facilitar, digo, ser um instrumento de resolução de problemas. Sem que realmente, como a senhora falou, abarrote o judiciário e enfrente filas quilométricas para a resolução de um problema que pode ser resolvido em pouco tempo, dependendo do que a lei permitir que seja resolvido no cartório. Eu recentemente fiz um divórcio com 3 dias, as partes estavam divorciadas, coisas que a gente levava anos, né? Hoje, com o extrajudicial, a gente consegue ter essa celeridade nos atos. Então, o extrajudicial veio para ficar e para facilitar a vida de todo mundo, não é? Doutora, o extrajudicial veio para ficar. Diante do que nós estamos conversando, nós sabemos que vem realmente deixar a vida das pessoas que estão envolvidas em problema de forma mais ágil, de forma mais célere. Mas a senhora falou que nem todos os atos precisam da presença de um advogado. Então, quais seriam os atos que precisariam da presença de um advogado para orientar, para intermediar, para assessorar? Ou nenhum deles precisa da presença de um advogado para que realmente tudo ocorra da forma mais perfeita possível? No extrajudicial, o divórcio precisa, a uso capião precisa da presença do advogado, os inventários precisam, a adjudicação compulsória precisa. O que é que a gente não precisa? Precisa da orientação e do assessoramento, assessoria do advogado. Retificação de nome e gênero, a parte pode ir diretamente no cartório de registro civil, sem a presença do advogado. A retificação do nome na certidão, às vezes a pessoa se divorciou e aí continua na certidão de nascimento dos filhos usando o nome de casado, não precisa do advogado, ela pode ir diretamente no cartório. Os efeitos dos atos. Já pode ir diretamente no cartório e resolver sem a presença do advogado. Mas a maioria dos outros atos precisam sim da presença do advogado. Não precisa pagar nossos honorários, precisa ter os nossos honorários, né? Por isso que é importante falar que, mesmo que o advogado não esteja indo ao fórum para falar com o juiz para resolver o seu problema, ele pode ir ao cartório para lhe assessorar e lhe ajudar a resolver os seus problemas de forma extrajudicial no cartório da melhor forma possível. Porque quando você está com um profissional que tem conhecimento de todos os procedimentos, então vai ser mais prático para você confiar em uma pessoa que realmente já sabe como lidar com a situação, do que você chegar desnorteado, sem saber a quem recorrer e como proceder. Não é verdade? Exatamente. Eu costumo dizer que quando a gente está com um problema no coração, a gente procura quem? Cardiologista ou um ortopedista? A gente vai procurar um cardiologista. E quando eu preciso, exatamente, do seu problema. Exatamente. E no dia que eu precisar resolver o problema do meu imóvel que está irregular, você vai procurar quem? Um advogado especialista na área ou você vai procurar um advogado especialista em previdenciário? Então, assim, a importância de você procurar o profissional que realmente tenha as especificações que vão atender aquela demanda, vão saber resolver para você, porque hoje eu posso, de casa, praticar todos os atos. Eu posso fazer divórcio através das plataformas que se tem. Então, assim, tudo é muito rápido, tudo é muito mais célere, tudo é mais econômico, tudo...
e acontece, né? Porque eu acho que o judiciário deixa um pouquinho de trauma. Você, é, você não sabe o que é que vai acontecer. Você tem um problema, você contrata um advogado e aí você não sabe se aquele seu problema no judiciário vai ser resolvido ou não. A sua demanda vai ser favorável ou não. No extrajudicial, a gente vai regularizar o Então, já imóvel, sabe então a que vai gente tem a certeza regularizar. que vai ser regularizado. É justamente o que a senhora estava falando, que nós estávamos aqui um pouquinho conversando nos bastidores, a respeito de questões que envolvem os traumas, de você judicializar e criar uma expectativa em Exatamente. relação àquela questão. Você quer resolver, mas você não sabe qual vai ser o resultado, porque envolvem duas partes que estão brigando, nós no direito chamamos litigando, mas para você que está nos acompanhando, para compreender realmente como acontece, há um problema e aquelas duas partes não entram em um acordo consensual. O acordo é o que nós também falamos que é consensual, não entram nesse acordo. E quando não há esse consenso para a resolução desse problema, então vamos até o judiciário. O judiciário vai resolver de alguma forma. Mas nós não sabemos qual vai ser o resultado, porque depende de provas, depende de investigação, depende também de testemunhas e depende também da sentença de um juiz. Quando é no extrajudicial, a doutora Ana Paula acabou de falar, você sabe que tem um problema para resolver e você já sabe qual é o resultado daquele seu problema. Então, doutora Ana Paula, a questão de trabalhar no extrajudicial envolve celeridade, praticidade, economia, menos burocracia e evita também essa frustração. Exato. Porque você não vai ficar gerando expectativa sem saber como o seu problema vai ser resolvido. Exatamente. Você cria expectativa e não sabe. Você sabe que você tem um direito, né? É, a gente que trabalha no direito, a gente sabe, mostra os fatos que eu te dou direito. É isso, mas assim, mas a gente não sabe se a gente vai ser parte, vai ser vencida ou não, né? Então, essa expectativa no extrajudicial, ela não existe, praticamente ela não existe, porque a gente sabe que ali a gente vai Você resolver. tem que saber o que é que pode ser trabalhado no extrajudicial, você Isso. precisa saber quais os procedimentos, tem que ter acesso às plataformas, tem que conhecer aquele problema que foi levado até você, e você pegar essa situação para resolver como se fosse sua. É uma coisa muito, a gente até estava conversando isso antes, é uma coisa muito interessante que eu aprendi durante esses 30 anos que eu passei por trás de um balcão, ouvindo histórias, acolhendo dores. Cada certidão que era entregue tinha uma história, era uma certidão de nascimento, que era a felicidade de um filho que era registrado, era uma certidão de casamento, que você viu os sonhos daquele casal, e até o luto, né? A tristeza do luto na certidão de óbito. Então, assim, eram atos da vida civil que me sensibilizava. E essa sensibilidade eu trouxe para atuar juntamente com o meu cliente. Né? Eu trato o meu cliente, eu trago para o meu cliente toda a experiência que eu vivi lá no cartório. Né? E essa questão humana que o direito extrajudicial tem, Proporciona. exatamente. Porque muitas pessoas podem olhar e dizer que é apenas um ato. É um ato administrativo, é um ato procedimental. Mas a senhora acabou de falar que por trás de cada ato há uma história. E esse olhar humanizado faz com que as pessoas realmente se sintam parte daquela Se sintam solução, acolhidas. se sintam acolhidas. Então, é uma relação de um problema, é um cliente e é uma solução. É a relação do problema, tem um cliente e tem uma solução. Como é que a senhora lida com isso? Eu trato o meu cliente, a causa dele, como se fosse minha. Eu acho não, eu tenho certeza absoluta que é por isso que dá tão certo, por isso que eu consigo resolver, porque é a questão da empatia. Né? Um imóvel, vamos citar o direito imobiliário, vamos pegar um imóvel. Eu tenho um imóvel que eu passei a minha vida trabalhando para construir, para ter aquele bem. E eu não regularizei. Eu fiz o meu contrato de gaveta, eu deixei lá guardadinho, eu fui, na hora de fazer, eu fui ali na Lan House da esquina e fiz e achei que estava com o imóvel regularizado. E aí eu me deparo com essa situação de o imóvel não estar regularizado, e aí eu vou procurar um profissional da área. Então, esse profissional ele precisa ter o olhar humano,
Ele precisa saber que ele que está se tratando de um único bem que aquela família tem, que passou a vida toda, né, trabalhando para construir. Então, assim, ele cria expectativa naquilo, né? Ele cria expectativa, ele quer que você resolva para ele. Então, se ele procura você, se ele procura um profissional que sabe realmente conduzir, é porque ele confia em você. Então, a gente tem que acolher o nosso cliente, né, com um olhar de carinho, de amor, de respeito, né, para que ele confie no nosso trabalho e que a gente consiga resolver, né, a situação, o problema. Trabalhar com pessoas faz com que a gente também saiba lidar com questões que envolvem pessoas. Isso envolve histórias, envolve sentimentos, não envolve só um problema de um mero ato administrativo. E isso é realmente o que diferencia os profissionais dos profissionais. Porque a gente é advogado, é psicólogo, é tudo, né? Então, a gente tem que, Perfeito, que realmente ter esse olhar humano, porque as pessoas precisam muito, hoje está tudo muito corrido, hoje eu quero para ontem, então as pessoas esquecem de olhar o outro com atenção, com amor, com cuidado. De ouvir, de realmente parar, de ter uma escuta ativa. Exatamente. E de realmente se colocar no lugar daquela pessoa para resolver um problema como se fosse seu. Porque é realmente isso que acontece quando um advogado é procurado para resolver um problema daquela pessoa. Então, ele já tentou resolver de todas as formas, então viu uma luz em você, para que você seja um instrumento da solução daquele seu problema da melhor forma possível. E você realmente tem que agir com boa fé, você tem que ter ética, você tem que tratar daquela situação para buscar uma solução possível e plausível, buscando fazer com que a justiça realmente seja efetivada. Exato. E nas minhas demandas, eu vou pessoalmente ao cartório. Se precisar do cartório de imóveis, eu vou lá, eu faço amizade com o tabelião, eu faço amizade com o substituto, eu conheço os escreventes, é uma forma de eu fazer meu network também, eu estou conhecendo lá, eu conheço corretores, eu conheço despachantes, e daqui a pouco já tem um cliente que me viu, já tem alguém que indicou, então, assim, eu faço questão de ir pessoalmente nesses lugares. Essa atuação é o diferencial. Exato. Não é? Mas, doutora, já ouvimos muito falar sobre contrato de gaveta. É algum papel que a gente pega e coloca dentro de uma gaveta? O que realmente vem a ser isso? Assim como eu, as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, as pessoas que acompanham o Juriscast, que sabem que o Juriscast é um podcast que realmente só passa a informação correta, justamente por isso que é aquele que informa direito, informa da melhor forma possível. As pessoas também querem saber o que realmente é esse bendito contrato de gaveta. Então, o que é o contrato de gaveta? Eu tenho um imóvel, vendo a você, faço um recibo de compra e venda, uma declaração de compra e venda, uma promessa de compra e venda. Eu assino, você assina, às vezes colocam lá 2 testemunhas e esquece aquele papel, literalmente na gaveta. E passam-se anos. Faz sentido. E na hora que eu vou precisar vender ou eu vou precisar fazer um financiamento, que eu vou buscar o meu papel, né? A gente está falando na linguagem bem para as pessoas entenderem mesmo. Quando eu vou buscar o meu contrato, é um contrato de gaveta, né? Se depara com outra realidade, então, né? Que não é uma realidade legalizada. Passei 30 anos com o contrato guardado. Então, eu não tenho a propriedade, eu só tenho a posse do imóvel. E agora, o que é que eu faço? Esses são os desdobramentos desse contrato de gaveta. Exatamente. Qual a diferença entre posse e propriedade? Porque o contrato de gaveta envolve essas questões também. Exato. Então, quando eu passo 30 anos comprei e não só fiz o contratozinho de gaveta, eu só tenho a posse daquele bem, daquele imóvel, eu não tenho a propriedade, eu só sou proprietário se eu registrar. Então, só é dono quem registra. De novo, aí é onde entra mais uma vez o direito imobiliário. Então, eu não tenho... e aí eu desvalorizo o meu imóvel, porque o meu imóvel não está com a documentação regularizada. Quando eu vou vender, ele já desvaloriza, né, porque ninguém quer comprar um imóvel que está irregular. Encontra alguém que compra? Encontra, é um risco muito grande. Então é interessante que as pessoas procurem, às vezes, na nossa própria família, né? A gente se depara com essas situações. Algumas pessoas que não têm o conhecimento que deveria ter, que realmente acreditam que o simples recibo de compra e venda já regulariza toda a situação, coisa que não acontece.
não é? E eu tenho um caso bem interessante, que é um caso recente, rapidinho, só para as pessoas entenderem. Eu tenho um cliente que ele estava com um contrato de gaveta, o vendedor assinou para ele e a esposa, na época, os compradores eram um casal, eles se separaram, a mulher conversou com o antigo proprietário, fez um outro contrato, e ela terminou entrando com outro campeão e, e tinha posse, provou que tinha posse no bem e conseguiu regularizar, conseguiu registrar, e aí o marido gerou um problema. Então, assim, quem é o dono? A esposa que registrou. Então, e a gente se depara com situações Aí todos os entra uma dias. coisa também que nós chamamos muito aqui, falamos muito aqui, que é a boa-fé. A boa-fé. Se Exatamente. você comprou e vendeu, tecnicamente, você já recebeu por aquele produto, por aquele imóvel que você vendeu. E se você agiu com má fé, você realmente está com a intenção, você sabe que está prejudicando um terceiro. Mas a gente se depara com muitos casos assim, né? Que vende duas vezes o mesmo imóvel. E aí, quando você vai olhar, é um problema seríssimo. Aí, nessa situação, só realmente o judicial pode resolver. Exatamente. Você vai ter que ver meios, né? Eu busco, de todas as formas, ficar ali no extrajudicial. Eu só judicializo quando realmente uma parte, por algum motivo, não, doutora, se for um campeão, por exemplo, eu quero que judicialize. Então, assim, eu faço o que o cliente, né? Eu explico, mostro exatamente, mas eu deixo o cliente com muita vontade. Situação que envolve aquele bem. Exatamente. Para que o cliente decida qual é a melhor. Não, eu mostro, né? Mas aí é o cliente que vai, no final, quem vai decidir. Doutora Ana Paula, nós sabemos que muitas coisas envolvem contrato de gaveta, muitas coisas envolvem o direito imobiliário. Então, são muitos desdobramentos. O que mais a senhora gostaria de acrescentar a respeito dessa temática para as pessoas que estão nos acompanhando? Porque o direito imobiliário ele é muito vasto, ele é muito amplo, muita coisa. No direito imobiliário tem regularização de imóveis rurais, de imóveis urbanos, tem terreno de marinha, bem de herança, uso capião, divórcio, é muito amplo. Então, assim, o advogado que atua nessa área não só tem a regularização do imóvel, entendeu? Tem a adjudicação compulsória, que é quando você vende e a outra parte não quer assinar. Antes você tinha que judicializar para que forçasse a parte, o juiz, né, forçava a parte a ir lá e registrar. Hoje, no cartório, você pode resolver isso. Então, assim, o extrajudicial veio para ficar e não é à toa que ele hoje se fala muito, né, no direito imobiliário, se fala muito no extrajudicial, mas ainda precisa de profissionais, né, habilitados, qualificados nessa área, porque assim a demanda, o número de imóveis irregulares é absurdo. Então, o que a senhora falaria para os... Vou ser específica agora. Todas as pessoas que nos acompanham são de várias idades, de diversas classes, de vários meios, de vários segmentos. Mas, especificamente, para os alunos que estão saindo da universidade, que estão ingressando no mercado de trabalho, o que a doutora falaria para eles neste momento? Eu convido ao jovem advogado, eu também sou jovem advogada, minha carteira da OAB eu tenho tem 2 anos, então eu também sou jovem advogada, e eu convido o jovem advogado, aquele que acabou de receber sua carteira da OAB, a conhecer, né, os caminhos do extrajudicial, e assim como eu, a se apaixonar pelo extrajudicial, porque o extrajudicial realmente é apaixonante, ele encanta, eu fico encantada com o extrajudicial, poder estar dentro de um cartório, poder estar resolvendo aquela situação, aquele conflito, aquela demanda do meu cliente e resolver, né? Porque a gente sai, a gente resolve. Então, enquanto profissional, isso me deixa muito feliz. Então, assim, eu convido o jovem advogado a também conhecer, né, o direito extrajudicial, a também se encantar, a também se apaixonar
pelo extrajudicial. Então, fica o convite para você que está saindo da graduação e enveredando no mercado de trabalho, já com uma temática muito promissora, que é o direito imobiliário, trabalhando de forma extrajudicial. E o extrajudicial que envolve várias temáticas, porque ele aborda o direito civil, é o direito das relações das pessoas, aquelas pessoas que estão com um probleminha mais delicado, que não envolve o judiciário. Então, você tem uma forma mais célere e mais prática para você resolver essas questões, essas demandas. Então, já fica o convite para você. E os Muito bem honorários, né? explanado Os pela nossos doutora Ana honorários, Paula. os nossos honorários Chegam de que forma mais mais rápida também. rápida, mais rápida, que a gente não sobrevive sem os honorários, né? Então, assim, a gente, quando judicializa, espera 3, 4, 5 anos para Receber para pela aquela, receber, por aquela exatamente. causa. E no extrajudicial, não. A gente, dando entrada, se for algum requerimento, a gente já faz o contratozinho direitinho, bonitinho, como manda a lei, e a gente já recebe. E vejam, tudo gira em torno de um contrato, seja ele formal ou seja ele tácito mesmo, verbal entre as partes. Porque através do contrato, você consegue fazer com que a pessoa tenha conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres em relação àquela questão que está sendo realizada, para também ser resolvida. Então, tanto o contrato dos clientes que teve alguma cláusula que não foi respeitada, quanto também o contrato entre cliente e advogado, que as duas partes precisam saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, porque isso envolve obrigações. E as obrigações de fazer devem estar muito bem claras e muito bem pautadas, para que toda relação ela seja exitosa. Isso, exatamente. Então, como o nosso direito é dinâmico? Muito dinâmico, né? E o extrajudicial é isso. Uhum. Você tem que ter Esse dinamismo, isso, essa porque, celeridade, essa exatamente. emoção também, porque termina ali, mexendo com as emoções. Mexe. Porque quando nós falamos em emoções, nós falamos de pessoas, nós falamos de sentimentos. Como a doutora Ana Paula muito bem colocou, nós falamos sobre histórias, histórias de vida, quer seja um nascimento, quer seja uma regularização de imóvel, quer seja uma mudança de nome, uma retirada de sobrenome. Infelizmente, acontece também a questão dos funerais, a morte das pessoas. E tudo isso passa pelo direito imobiliário, passa pelo direito cartorial, passa Isso. pelo direito extrajudicial, como também passa pelo direito judicial. Mas se nós temos uma demanda que a lei permite que seja resolvida de forma extrajudicial, então vamos acelerar esse processo para que a gente possa realmente viver de forma mais livre, de forma mais humanizada, que as pessoas tenham as relações mais acolhedoras. E é isso que, às vezes, o cliente, ele tá tão envolvido com o problema, ele assim. está tão desmotivado que ele busca no advogado, ele vê em você ele vê em você o profissional que vai resolver aquela demanda, ele vê em você a solução do problema dele. E eu não posso pegar isso, né, e fazer de conta que eu não estou. Essa parte é onde entra a parte humana, né? O meu olhar carinhoso, o meu olhar humano, o meu olhar acolhedor. E saber que muitas vezes aquele cliente que procura o advogado, a advogada, ele está muito sensibilizado. E ele, às vezes, quando vem você a situação para aquele problema, às vezes não é só o problema, é algo que envolve a vida dele. Então, mais uma vez, o fato de nós termos profissionais éticos e profissionais que ajam com boa fé para resolver essas questões da melhor forma possível, se colocando no lugar do cliente e procurando a melhor solução. Isso esses 30 anos, eu sempre, todos os dias eu olho para aquele balcão onde onde eu cresci, né, que foi o meu segundo lar, que foi lá que eu aprendi como tratar as pessoas, como ouvir as pessoas, como entender, né, o outro. Foi esse aprendizado que eu trouxe, foi essa bagagem que eu trouxe, que eu levo para o meu dia a dia.
né, que eu levo para as pessoas, E que vai levar para a vida, que eu vou doutora Ana levar para a Paula. vida. Porque conhecendo a senhora, conhecendo a sua família, a dona Nete, que eu mando um abraço bem caloroso para ela, que tem um coração gigante, que ela sempre realmente acolheu a todos, sem distinção de nada, de classe, de cor, de religião. Realmente é uma pessoa de luz no mundo. Faz jus ao sobrenome também, E eu não cresci é? vendo a minha mãe tratar as pessoas desse jeito, com alegria. Eu acho que eu tenho essa característica dela, da alegria. Eu trato todo mundo com alegria. Eu sou muito alegre. Eu gosto disso. Eu gosto de, de conversar com as pessoas. Eu gosto de entender o problema da pessoa. Então, essa coisa da minha mãe, esse Que é dia a dia espontânea, né? esse dia a dia que eu aprendi lá no cartório é que eu trago, né? Eu acho que é uma característica dela e que eu trago no meu DNA Carrega para a também, vida, carrego para a vida. porque já faz parte da E é sua muito pessoa. gratificante. Eu acho que não tem coisa melhor do que do cliente olhar para você e lhe abraçar e lhe agradecer, né? Porque você resolveu aquela situação dele. Nós sabemos que o honorário realmente é o pagamento do advogado, mas às vezes um abraço tão acolhedor, doutora, muito obrigada, é tão mais gratificante do que qualquer outra coisa, porque ele impulsiona a continuar. E quando você resolve um problema desse, que você tem uma gratidão dessa, você vê que você está no caminho certo. Exatamente. Às vezes, não são nem os honorários. É, essa é a gratidão que o cliente tem de chegar para você com os olhos cheios de Cheio de lágrimas, emoção. de emoção, de sentimento e obrigada. Eu estou aliviada, eu estou grata por ter. Eu perdia meu sono com essa situação e agora eu posso dormir com tranquilidade. Isso é de um prazer tão grande, sabe? De uma satisfação tão grande que eu não, que assim, eu fico realmente, não tenho como, eu sou suspeita para falar quando eu falo de extrajudicial. Eu costumo dizer que eu saí do cartório, mas o cartório não saiu Não de mim saiu da senhora. porque é uma paixão mesmo. E eu queria que as pessoas que fossem militar nessa área, em qualquer outra, eu acho que em qualquer área que você atue, eu acho que o mais importante, o que você vai levar para a sua vida é isso, né? O que você deixou, né, para as pessoas. Principalmente a marca que você deixa nas pessoas. Exatamente. E as marcas de gentileza, de carinho, De de gratidão, respeito. de respeito, de cordialidade, essas são marcas que realmente marcam a gente. Porque às vezes você resolve um problema, recebe os seus honorários e a pessoa ainda continua insatisfeita com aquela situação porque sempre quer mais, 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 mais e às vezes quer o impossível. O impossível você não consegue fazer. E quando você deixa essas marcas dessas coisas boas na vida das outras pessoas, que as outras pessoas também deixam nas nossas vidas, então nós sabemos que o quanto que realmente é gratificante. E uma coisa muito interessante, muito importante, enquanto advogados, nós temos obrigação de tratar bem o outro, né? Porque a gente vê, infelizmente, alguns colegas arrogantes, prepotentes, né? E eu fico passada, assim. Eu acho que quando eu comecei a advogar, eu me deparei com uma audiência de trabalhista, me deparei com um colega e eu fiquei passada. Eu acho que naquele momento eu tive certeza absoluta que eu não queria trabalhar, eu não queria judicializar nada. Então, assim, eu acho muito importante que a gente tenha mais uma vez, esse olhar, sabe, de carinho, de Esse olhar respeito, de humanizado. acolhimento. Porque para você mostrar que você tem o seu direito, que o seu cliente está no direito dele, você consegue fazer isso com humildade, com cordialidade, com tantos princípios legais que nós temos no nosso ramo do direito. Isso não tira o mérito do Não tira advogado, de forma alguma. Pelo contrário. pelo contrário. Doutora Ana Paula, nosso diálogo está excepcionalmente bom. Se nós realmente tivéssemos que conversar mais sobre o extrajudicial, teríamos muito mais o que destrinchar. Mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final e nós agradecemos pela sua presença. Mas, antes de agradecermos e passar para a senhora sobre suas considerações finais, nós vamos lembrar as pessoas que nos acompanham que nós temos dois quadros novos no nosso Juriscast. A dica do dia, que a doutora Ana Paula trouxe uma questão excepcional a respeito do nosso assunto de hoje,
e a atuação no extrajudicial. A respeito dessa dica, doutora Ana Paula, o que a senhora poderia acrescentar mais sobre a atuação das pessoas no extrajudicial? É importante e é interessante que as pessoas, se tem alguma demanda, procurarem um profissional na área. Se for no direito imobiliário, procure um profissional na área, especialista em direito imobiliário, e veja se aquela demanda precisa ou não judicializar. Eu tenho certeza absoluta que o extrajudicial, como ele veio para solucionar, como ele veio para ser menos burocrático, então eu tenho certeza que não vai ser preciso judicializar. Então, quem vai dizer se precisa ou não é um profissional, né, competente e que vai te orientar no seu caso. Perfeito, doutora Ana Paula. E o segundo quadro é a recomendação do dia. A recomendação do dia que a doutora Ana Paula traz para nós hoje é uma palavra, que a palavra é cautela. O que essa palavra quer dizer, doutora Ana Paula, diante de tudo que nós conversamos aqui hoje? Cautela nas relações, né, nos contratos, cautela na forma que você vou vender o imóvel, a quem eu estou vendendo, ou eu estou comprando, tenho que ver a documentação, né, daquele imóvel, ter cautela na hora da venda, na hora da compra, para que a gente não tenha surpresas, né, lá na frente, a gente não se depare Cautela para não fazer contrato de gaveta. Isso, para não se depare com contrato de gaveta, e é isso. Então, dessa forma, nós encerramos o nosso episódio de hoje, o nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. Mas hoje eu vou fazer diferente. Vou deixar que a doutora Ana Paula encerre com as considerações finais dela. Quero agradecer a oportunidade, foi uma honra poder participar desse momento tão especial, com uma pessoa tão querida como você. Agradecer ao Dr. Vladimir Baus, um amigo querido, pela brilhante ideia desse projeto e convidar a Jovem Advocacia para experimentar, para conhecer o direito imobiliário, o extrajudicial e, assim como eu, se encantar, se apaixonar e resolver o que é importante, resolver a demanda do seu cliente com amor, com acolhimento, com cuidado e com carinho que a nossa profissão exige e o nosso cliente merece. Então, assim, nós encerramos o nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. Assiste, comenta, curte lá, encaminha para outra pessoa para que essas informações sejam compartilhadas. E assim eu me despeço de vocês. Até o nosso próximo encontro.